Quantas vezes que a gente julga um livro pela capa? Ou a gente pega ali, vê um trailer e a gente já julga o filme inteiro? Muitas vezes a gente faz isso com as pessoas, né? A gente olha a aparência de uma pessoa, vê a maneira que ela se veste e a gente já julga aquela pessoa. Isso é muito ruim. E isso acontece muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes a gente olha para homens ali na Bíblia e a gente fala, caraca, que cara mal, que cara terrível, que pessoa péssima. E aí a gente vai vendo ali a história, né? E a gente vai vendo Deus transformando a vida da pessoa, e aquela pessoa que parecia má, parecia uma pessoa ali que tinha uma índole ruim, um caráter zoado ali, ela se torna alguém boa, uma pessoa boa. Se torna alguém que Deus usa, que Deus faz enormes coisas na vida dela, impacta milhões, milhares de pessoas ao seu redor. Isso é importante a gente entender, né? Esse processo que Deus faz com as pessoas da Bíblia e que Ele faz com a gente também. Eu quero falar aqui no vídeo com vocês sobre homens que pareciam maus, pareciam ruins, né? Mas que foram transformados por Deus e à luz da Bíblia ali foram se tornando grandes homens. E eu espero que esse vídeo aqui te ajude, te dê esperança, que você possa olhar para a sua própria vida da maneira como Deus pode estar te olhando nesse exato momento. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, galera? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quiser conhecer os meus cursos, saber um pouco mais, vai aqui no link da descrição, são cursos maravilhosos que vão te ajudar a viver o Evangelho todos os dias da sua vida. Então vai lá, confere no link da descrição, tenho certeza que você vai gostar. E se você me segue no meu Instagram, você sabe que eu estava de mudança e eu estou aqui gravando o primeiro vídeo nesse nosso novo cenário. Ainda tem muita coisa aqui para arrumar, muitos detalhes, você vai acompanhando nos vídeos aqui a mudança desse cenário, mas eu espero que tudo que a gente está fazendo aqui seja para melhorar o conteúdo, a maneira que a gente tem transmitido a mensagem de Deus aqui no YouTube e em outros lugares também. Então, cara, de verdade, se você ainda não se inscreveu, por favor, galera, se inscreva aí agora, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E é claro, deixa aquele seu joinha abençoado. Gente, esse joinha, ele faz milagre aqui no YouTube. É através do seu like que o YouTube vê que esse conteúdo é bom, ele transmite isso para outras pessoas. Então, se você não deixou o seu like, não se inscreveu, por favor, faça isso agora, que vai ser muito bacana. Eu te agradeço demais por isso. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o meu malvado favorito. O filme? Não é o filme que eu tô querendo trazer hoje para vocês. Meu malvado favorito é aquele conceito, né? De alguém que é muito malvado, alguém que é terrível, mas que apesar da sua maldade, né, essa pessoa faz coisas boas e com o tempo vai aprendendo a ser uma boa pessoa, vai aprendendo a ter o caráter ali moldado, e por mais que seja alguém malvado, entre aspas, acaba sendo na verdade o herói. Tem muitos filmes recentes que falam sobre isso, o próprio Meu Malvado Favorito, o Megamente também, né? E vários outros vilões que acreditavam ser vilões, mas na verdade eles têm ali um bom coração e foram sendo transformados conforme na sua jornada. E esses filmes, né, embora eu esteja falando aqui de ficção, mas essa narrativa a gente vê o tempo todo na Bíblia. E eu separei aqui para vocês a história de 4 homens aqui que eram pessoas más, galera. Eram pessoas que você olhava assim, você não duvidava, alguns deles você até odiava, você via que eram covardes, eram malvados no sentido de assassinos mesmo, e Deus ele vai pegando essas pessoas e vai transformando. Por que isso é importante? Por que é importante a gente estudar sobre isso, entender esse conceito de transformação, né, que a gente vive por meio do Evangelho, por meio de Cristo? Porque muitas vezes a gente olha para nós mesmos. A gente olha para o nosso coração, para a nossa vida, a gente pensa assim, caraca, como eu sou ruim, como eu sou péssimo, como eu sou pecador. E isso, né, nos traz para baixo em muitos momentos, a gente se vê distante da graça de Deus. Muitas vezes a gente não quer nem orar, não quer nem ler a Bíblia. Eu não sei se você já passou por essa situação de acordar e simplesmente não ter vontade nenhuma de estar com Deus. Gente, quando a gente entende esse processo que Deus faz com todos nós e fez com alguns homens na Bíblia que você talvez não queria ver nem pintado de ouro, a gente vai percebendo que o Evangelho tem muito poder. Então eu espero que esse vídeo aqui te ajude a entender
né, o contexto, né, de como que Deus trabalha na nossa vida e como Deus trabalhou na vida de muitos e muitos homens, né, nas escrituras. Então vamos lá, deixa eu trazer aqui para vocês, vamos para os nossos slides. Eu quero trazer para vocês primeiramente um dos caras na Bíblia que mais me traz esse conceito de meu malvado favorito, essa pessoa que era terrível e Deus transformou de maneira poderosa. Ele é quem? Moisés. Cara, Moisés tem uma história de transformação maravilhosa. Você vê que Moisés, ele era esse cara que foi criado para ser um príncipe. Ele estava o tempo todo aprendendo da cultura, da religião egípcia, envolto nesse contexto e nessa realidade. Uma das coisas mais interessantes quando a gente olha para a vida de Moisés é que Moisés, apesar, né, desse processo dele de criação, ele conhecia, né, e entendia o que era o seu povo, sabia quem era o Deus de Israel. Provavelmente a sua mãe, que cuidou dele ali, né, por um tempo, provavelmente ela o ensinou sobre esses conceitos. E a gente vê Moisés em determinado ponto da vida dele numa encruzilhada. Ou ele, né, permitia uma injustiça, ou ele fazia alguma coisa com relação a isso. Infelizmente Moisés decidiu agir com as próprias mãos. A coisa boa é que ele não ficou quieto, né? Mas do jeito que ele fez, realmente não foi muito positivo. Ele matou ali um soldado romano, saiu, né, meio que fugido ali do Egito e foi para o deserto, onde ele passou mais 40 anos tentando ali, né, se encontrar com Deus, casou, né, teve toda uma vivência ali na região ali onde ele morou ali com Jetro, seu sogro e sua esposa, enfim. Moisés, ele passou por muitas situações, né, e nesse processo todo, se você pensar, cara, foram 40, a gente não sabe, né, se foram anos literais, 40 anos mesmo, ou se é um processo de vida, mas vamos pegar, né, pela literalidade do texto. 40 anos ali, boa parte da vida dele, um terço de sua vida no Egito, depois outro terço fugido, num processo ali de autoconhecimento, de busca por entendimento de quem é Deus, de quem ele é. E aí, depois de tudo isso, Deus aparece para ele na sarça ardente e Moisés se vê diante desse Deus e a partir daí ele tem uma vida transformada. Ele volta para o Egito, tem toda a história das 10 pragas, liberta o seu povo, guia o seu povo até a Nova Jerusalém ali, né, até o deserto. Embora ele não entre na Nova Jerusalém por outras questões que acontecem, você vai vendo como que Moisés ele vai sendo transformado. Olha que interessante, Moisés, ele era um assassino, ele era um covarde fugido ali do Egito, né? Um príncipe renegado. Talvez as pessoas olhassem para ele meio como um nojo. Quem é esse cara? E ele retorna não com um poder humano, mas ele retorna para o Egito libertando seu povo com um poder provindo do próprio Deus. E aí a gente chega num outro exemplo que é Paulo de Tarso. Gente, já parou para pensar Paulo? Paulo, na época Saulo, né? Ele não só tinha um excelente conhecimento ali dos judeus, da Bíblia, da palavra, né? Ele foi ensinado por um dos maiores professores ali de Jerusalém, né? Dentro dos costumes judaicos, mas ao mesmo tempo ele tinha um respeito e tinha um envolvimento também com a cultura, com a política romana. Ele era o cara que foi escolhido tanto por judeus quanto por romanos para fazer a vontade do imperador. Olha que louco quando a gente para pensar a importância que Saulo tinha. E aí ele vai e começa a perseguir a igreja e contra a igreja, né? Matar também muitas pessoas, até que chega no ponto que ele tem um encontro com Jesus e ele é totalmente transformado. É muito interessante quando você vai estudando sobre a vida de Saulo, né? E esse processo dele, né? De Paulo, né? Uma vez recém-convertido, você vai percebendo que a aceitação dele pela igreja não foi algo instantâneo. Ele passou um período, alguns historiadores, teólogos dizem que foi em torno de 2 a 3 anos ali, onde ele estava tendo que provar que ele tinha sido realmente convertido, que ele não estava ali entrando na igreja, né, para tentar ser como se fosse um espião ali dentro. Não, Barnabé pega Paulo pelos braços, segura ele e fala: olha, vamos aqui comigo, eu vou te ajudar. E aí, por 2, 3 anos, Barnabé vai ajudando Paulo, né, ajudando a igreja, unindo esses corações, e Paulo vai sendo transformado, claro, né, pelo envolvimento comunitário, mas com certeza e especialmente pelo Espírito Santo, a ponto de se tornar um grande apóstolo, que hoje todos nós a gente olha e fala: caraca, Paulo era maravilhoso. Mas na época, eu não sei se a gente olharia para Paulo dessa maneira.
E continuando aqui, né, a gente pode ver também outro exemplo, o próprio Pedro, né? Quando a gente vê Pedro e Paulo, né, eles são homens muito diferentes um do outro, mas Pedro ele também tinha essa característica muito forte de ser temperamental, né, sanguíneo, aquele cara que fazia tudo com a própria força, né? No The Chosen, se você assiste, você já deve ter entendido ali um pouquinho de como Pedro ele é cabeça quente. Se você quer saber um pouco mais sobre a série The Chosen, eu já fiz um vídeo sobre somente comentando sobre essa série, vou deixar aqui no card para você caso você queira dar uma olhada. Mas enfim, Pedro é esse cara que se eu e você estivéssemos hoje na igreja, a gente dificilmente escolheria ele para liderar qualquer coisa. Muitos de nós, a gente quer ter aquele filho jovem rico, né? Faz tudo certo, segue tudo, faz tudo da maneira que tem que ser. Poucos de nós queremos ter um filho que nem Pedro, rebelde, revoltado, brigão, falador e temperamental. Mas Jesus escolheu justamente esse Pedro, que talvez eu e você nem gostaria de ter como filho, nem gostaria de ter como amigo, nem gostaria de ter como líder, mas Jesus falou, é justamente esse cara que eu quero e esse vai ser a rocha que vai, né, sustentar o início dessa igreja, vai ser um apóstolo da palavra de Deus aqui na terra. Olha que maravilhoso, olha o que Pedro se tornou, sendo mesmo tendo essa característica sanguínea, essa característica meio temperamental dele. Olha como Deus, ele é poderoso. E aí, por fim, gente, para a gente poder refletir, um dos caras também que me chama muita atenção nas escrituras é Davi. Davi, ele não era um cara, digamos assim, malvado, assassino, né, rebelde. Ele era um bom filho, ele tinha ali uma boa profissão, ele era um pastor de ovelhas, mas ele era um menino franzino, era até bonito, mas tinha ali, né, inúmeras questões, né, que era o último dos seus irmãos, não tinha um bom relacionamento com seus irmãos e com seu pai, né, tem muitas questões de relacionamento que Davi não sabia ter uma boa relação familiar, mas Davi, de fato, né, ele era um cara que ele só estava ali fazendo o que era deles, protegendo a ovelha, né? Um cara que não tinha muitas expectativas de ser alguém grandioso, poderoso, que ia ser um grande rei. Deus, né, escolhe Davi, né, traz ele para ser o grande rei de Israel. Davi passa por inúmeras lutas, ele erra muitas vezes na sua vida também, né, matando ali Urias e outras situações que a gente sabe da vida de Davi, mas Deus vai transformando, a ponto de Deus chamar Davi do homem, né, segundo o seu coração. E era um cara que, olha, ninguém dava nada, ninguém olhava para ele e falava, pô, que cara zoado. Pois é, esse era Davi que Deus escolheu para ser um grande homem. E eu sei, gente, que quando a gente vê, tem muitos homens e mulheres na Bíblia que realmente a gente nunca olharia, nunca sonharia, nunca veria como algo positivo, mas Deus, ele olha para essas pessoas e fala, olha, são vocês que eu quero usar. Isso é importante para mim e para você. Isso que a gente está falando aqui nesse vídeo, isso revela muito uma escritura que eu quero ler com vocês, que fala justamente isso, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, né? Que diz o seguinte, lá no versículo 21, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E aqui a gente vê, né, a Bíblia nos dizendo que os judeus queriam ver poder, milagres e coisas assim. E os gregos queriam ver sabedoria, queriam ver aquilo, né, que excede a filosofia, né, que é algo muito profundo. E aí, aqui Paulo ele fala que Deus ele escolheu, né, justamente Cristo, né, para ser a representação máxima do poder e da sabedoria. Deus ele revela em Cristo isso. Tem outras escrituras que falam que Deus escolheu aqueles que eram menores, os que não tinham sabedoria, para envergonhar os sábios, os ricos, para envergonhar aqueles de grande estatura, né, da sociedade. E ele fala, eu escolhi os pescadores, eu escolhi os renegados, eu escolhi os quebrados, os pobres. Foram esses que eu escolhi justamente para que Cristo seja revelado, para que o poder
e a sabedoria de Deus seja revelado no Evangelho, né, por meio do Evangelho de Cristo. E olha que bacana quando a gente vê isso, né? Deus, ele quer que eu e você, que a gente olhe para as questões do nosso coração, para as questões da nossa vida e não nos culpe, não fique se chicoteando e falando: eu sou mau, eu sou pesado, eu sou terrível, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus, ele quer que a gente olhe para o nosso mal, olhe para o nosso pecado e com muita sabedoria, com muita espiritualidade, a gente se coloque diante dele com o coração arrependido, com o coração quebrantado. Esse é o processo de um cristão. Esse é o processo de formação espiritual. Tirar o velho homem, tirar o coração de pedra e ser transformado pelo Espírito, ser transformado ali aquele coração num coração de carne. Esse é um processo de formação espiritual que, se a gente se coloca mais peso do que o próprio Deus faz, se torna insustentável. A gente simplesmente não consegue seguir na vida cristã. Então a gente precisa se revestir, né, desse pensamento, entender que a gente vai passar por um processo de transformação. Não importa o quão mal nós sejamos, nós sempre podemos ter em Cristo o poder e a sabedoria para mudarmos. Então eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo, onde a gente está estudando um pouquinho sobre o processo, né, de vários homens na Bíblia, e eu espero que você tenha se visto nesse processo e que isso tenha te enchido de encorajamento, de esperança, de inspiração para seguir junto na batalha. Então, se você gostou, galera, por favor, deixa aquele seu joinha abençoado. Esse joinha faz milagre aqui no nosso canal. Se inscreva também, ative o sininho e eu te vejo na próxima. Muito obrigado.